O 8 em Ponto de hoje está no ar e representantes de pelo menos 20 sindicatos médicos de todo o Brasil estão em Florianópolis para discutir a situação da categoria com a reforma trabalhista aprovada pelo governo federal. O ponto mais polêmico é o fim do imposto sindical. Sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação Médica Brasileira, o cardiologista Valdir Araújo Cardoso, nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Obrigado. Presidente, vamos começar então exatamente pelo esse ponto que é o mais polêmico, que é o fim do imposto sindical. Qual que é a posição da Federação Médica Brasileira sobre este ponto específico da reforma? Bom, a Federação Médica Brasileira se posicionou formalmente favorável ao fim da contribuição sindical, chamado imposto sindical, por entender que os sindicatos efetivamente representativos não necessitam desta contribuição obrigatória. Vivem e sobrevivem e muito bem a partir da contribuição dos seus filiados, exatamente decorrente desta representatividade. É claro que isto traz um problema particularmente para as entidades de grau superior, as federações e as confederações, que, via de regra, viviam exclusivamente da contribuição sindical. Mas entendemos que isto é salutar para o movimento sindical, isto vai trazer mais representatividade. Somos 11 mil sindicatos de trabalhadores no país, é um exagero a nosso juízo e, portanto, é um desafio para os trabalhadores e para os sindicatos viverem sem esta contribuição obrigatória que, insisto, entendemos como salutar e que irá a médio prazo, fortalecer o movimento sindical brasileiro. O senhor acredita que o imposto sindical ele teve a sua importância, mas ele provocou, de uma certa maneira, em alguns casos, um distanciamento entre sindicato e representados e trabalhadores? Sem dúvida. Ele trouxe uma quantidade enorme de sindicatos, o que fez com que a representatividade caísse. Você tem a unicidade sindical no país, e, ao mesmo tempo, uma pluralidade pela quantidade de sindicatos. Então, isto enfraqueceu o movimento, sem dúvida, e nós entendemos que, passada esta fase de adaptação, é claro que muitos sindicatos vão desaparecer, nós vamos ter que ser criativos, fusões, enfim, vamos precisar enfrentar esse momento e este é um dos temas que nós viemos tratar em Santa Catarina. Os sindicatos médicos brasileiros, nós somos 48 sindicatos, muitos sindicatos pequenos de uma cidade, por exemplo, e nós vamos precisar ser criativos e enfrentar esse desafio. Eu tenho certeza absoluta, a federação, que como entidade de secundária, de nível superior, vai ter problemas no seu financiamento, nós sabemos disso, mas entendemos que isto será salutar e nós vamos vencer esse desafio. Bom, então onde buscar fontes de financiamento então para garantir que essa estrutura se mantenha e essa representatividade também se qualifique? É com eventos, promovendo campanhas de filiação? Qual é a alternativa? Pronto, as novas fontes de custeio é um dos temas que nós estamos discutindo no evento. Evidentemente que nós vamos precisar, por exemplo, oferecer serviços. Nós vamos precisar, além da luta, porque o sindicato é uma entidade de luta, de defesa de direitos, de manutenção de direitos do mercado de trabalho, enfim, a proteção do trabalhador. Entretanto, nós também podemos oferecer os serviços. Na hora que você oferece serviços, você atrai uma parcela da categoria que, eventualmente, entende que não necessita do apoio do sindicato. Então, você oferecer um plano de saúde que seja mais interessante, por exemplo. E é claro que o carro-chefe das entidades sindicais é a defesa jurídica. Então, a assessoria jurídica é um dos principais serviços oferecidos por todos os sindicatos que deve ser aprofundada nesse momento em que nós precisamos atrair o maior número de associados. E são esses associados que vão efetivamente manter as nossas entidades sindicais.
Para a gente fechar, presidente, o ponto realmente então que preocupa mesmo a Federação Médica Brasileira, aí no que diz respeito à categoria médica, de uma maneira mais específica, é a terceirização, é a lei que foi aprovada e foi chancelada pela reforma trabalhista? Realmente a terceirização é a nossa principal preocupação, porque ela precariza as relações de trabalho. Ao obrigar o médico, pessoa individual, a constituir uma pessoa jurídica para prestar um serviço, seja individual, seja num grupo pequeno de médicos, de especialistas, por exemplo, isso retira do trabalhador médico todos os direitos trabalhistas. Férias, 13º, uma licença maternidade, a licença saúde, tudo isso nós perdemos. E, portanto, a nossa principal preocupação hoje é com a chamada pejotização, é a contratação do trabalhador médico através de uma pessoa jurídica. Isto realmente traz para o médico uma situação de muita fragilidade do ponto de vista profissional no seu vínculo trabalhista. Tá certo. Valdir Araújo Cardoso, médico cardiologista, presidente da Federação Médica Brasileira, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e que as discussões sigam as mais profícuas possíveis. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.